Olá, aluno do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos hoje, nesta aula, pegar o nosso volume, o volume 2, do capítulo 4, e falar um pouco sobre a questão da dissertação escolar. Peguem para mim, então, nessa página, onde tem lá, do volume 4, escrito qual é a sua opinião. Então, vamos pensar. Aí tem uma foto, né, com algumas questões, pensando para que possamos situar, na verdade, de questões, problemas da nossa cidade. E a dissertação escolar tem muito a ver com isso, com questões, problemas. Então, vamos começar pegando aí na questão, no caso, na página 3. E antes de começarmos propriamente dito nessa página, eu gostaria de relembrar para vocês alguns aspectos do texto dissertativo. Então, o que é dissertar? Dissertar é debater, questionar, debater uma opinião, defender uma opinião. É uma defesa de ideias. E de que forma que eu faço essa defesa? Eu faço essa defesa de ideias através de uma tese. Então, o que é a tese? A tese é a ideia principal sobre a qual eu vou escrever com a intenção de defender meu ponto de vista, minha opinião. E para a gente ter um bom entendimento da questão da dissertativa, nós precisamos seguir alguns passos e esses são seguros e vai nos levar ao sucesso. Primeiro, nós temos que identificar a tese. Normalmente, como é nesse texto aqui que nós podemos ver, a tese vai se concretizar através do título, possivelmente. E aí nós vamos ter aqui como tese publicidade infantil, perigoso artifício. E aí, então, a tese, depois que a gente identifica essa tese, pensamos, então, sobre o que é e qual é este tema. Nós vamos, então, ter que fazer o quê? Ler todo o texto e depois começar o quê? A formular a tese, identificar as ideias principais, ver os posicionamentos, os argumentos e as estratégias usadas para embasar esse argumento. Então, podem ser estratégias com dados históricos, causa e efeito, o ponto de vista, pode dar um exemplo também ou uma enumeração. E seguindo esses passos, nós teremos, então, toda essa estrutura já da tese para a gente entender como que ela acontece dentro de um texto. Então, vamos pegar aí o texto que eu pedi para que vocês já fizessem esse exercício na aula passada. Nós temos aí o texto da publicidade infantil, perigoso artifício. Então, nós temos dentro deste texto, o tema dele fala sobre o quê? A questão da publicidade infantil, a influência que ela tem, o que ela causa com isso, a mudança de comportamento, no que ela influencia no comportamento da criança e o que ela também traz como consequência disso. Né? O que essa publicidade traz para a criança, de forma até mesmo a influenciar no seu comportamento aí. Então, vocês leram o texto e eu gostaria que vocês só marcassem aí comigo o primeiro parágrafo que tem aqui. Nós temos uma criança imitando os sons emitidos por porcos, já foi atitude considerada como falta de educação. Desta até a última palavra criança, nós temos então o primeiro parágrafo, a introdução. Depois de os nazistas até ganhar um brinquedo, nós temos então o segundo parágrafo com o desenvolvimento e também o terceiro parágrafo, a publicidade até comportamentos. E, finalmente, no quarto parágrafo, contudo até solução, nós temos aí a conclusão do texto. Quando formos analisar cada estrutura, cada parte, a gente entende que o primeiro parágrafo, geralmente, ele traz o quê? O tema tratado e a tese a ser defendida. No desenvolvimento, no caso aqui o segundo e terceiro parágrafo, a autora expõe os seus argumentos para defender seu posicionamento ou refutar algum posicionamento contrário. E, finalmente, no quarto parágrafo, ela coloca aí as possíveis sugestões e opiniões a respeito para a solução deste problema. Então, vamos agora à página 4 para verificarmos as questões relacionadas a este texto. Vamos entender um pouco aqui.
Observem comigo aqui no quadro ao lado, onde nós vamos ter explicações sobre essa dissertação escolar. A dissertação escolar, como o próprio nome diz, é um gênero produzido para atender a uma proposta de produção de texto formulada pelo professor em sala de aula. Além disso, costuma aparecer em exames de seleção, como Enems e vestibulares. Esse gênero geralmente escolhe problemas de relevância social e solicita aos alunos que apresente uma avaliação ou uma solução para o problema em questão. A proposta também determina o número de linhas mínimos e máximos que a dissertação deverá ter. Por exemplo, mínimo de 12 linhas e máximo de 30 linhas. E exige que o autor obedeça às regras da norma padrão da linguagem da língua portuguesa. E na escola, a dissertação é avaliada pelo próprio professor. Nos exames, isso é feito por uma equipe de avaliadores contratada para essa tarefa. Então, nós sabemos, aqui nos fala, então, o que é essa dissertação escolar, que é o tipo de texto que você vai escrever para defender a sua opinião sobre algum acontecimento, sobre algum problema, alguma denúncia que acontece, que vem para colocar para você se posicionar, para você dar a sua opinião, para você defender a sua opinião. Então, na questão número 1, vamos aí. Na dissertação escolar lida, o tema publicidade infantil em questão no Brasil é pré-estabelecido, mas o título publicidade infantil, perigoso artifício, é elaborado pelo autor. Explique, então, a relação entre o título e o conteúdo. Então, gente, o título criado pelo autor faz referência ao quê? A força que a publicidade exerce no comportamento das crianças. E esses artifícios, ou seja, as estratégias usadas pela publicidade para atrair as crianças, justamente tem uma força muito grande, justamente porque elas atraem de forma que as crianças possam querer consumir cada vez mais, consumir os produtos e até mesmo modificar os seus hábitos alimentares, coisas às vezes inadequadas, né, para o bom desenvolvimento da saúde delas. E atraem de que forma? Atrai muitas vezes colocando grandes promoções, ou, por exemplo, no caso de algumas empresas que criam uma estratégia publicitária de atrair as crianças, né, juntamente com o alimento, ganhar um brinquedo. Né? Vocês devem conhecer aí, no caso do McDonald's, que está sempre promovendo essas ações de colocar aí junto ao alimento que produz brinquedos para as crianças. O segundo, releia a dissertação e sugira um outro título para ela. Qual outro título poderíamos pensar? Por exemplo, publicidade infantil, sinal de alerta, publicidade infantil, melhor entender ou previna-se. Então, aí cabe a vocês pensarem, de acordo com o que vocês leram, né, o tema abordado, um título ideal. Na questão número 3, com base na leitura do texto, podemos dizer que o propósito dessa dissertação é expor um ponto de vista sobre o tema e, consequentemente, levar o leitor a concordar com as ideias defendidas. E no número 4, a dissertação escolar, de forma geral, tem uma estrutura padrão, e em que deve estar presente 3 momentos do texto. São eles: a introdução, né, o desenvolvimento e a conclusão. Então, considerando essa estrutura, né, retomando o texto lido, vocês deveriam ter completado aí as informações abaixo com os parágrafos correspondentes. Então, qual que é, dentro desse momento do texto, o primeiro momento que tem a introdução? Eu já até havia falado com vocês anteriormente, se encontra no primeiro parágrafo. O desenvolvimento no segundo e no terceiro parágrafos. E a conclusão no quarto parágrafo. Então, na questão 5, nós vamos falar um pouco sobre a tese. Eu também já disse lá, né, que é o posicionamento defendido pelo autor do texto, a sua opinião. Então, está perguntando o seguinte: logo no primeiro parágrafo, a estudante Larissa Freislenben, autora da dissertação, deixa clara a sua tese, ou seja, seu ponto de vista sobre o tema publicidade infantil. Qual das frases a seguir representa a tese da autora? E aí nós podemos observar que é preciso criar propagandas que enalteçam hábitos saudáveis e bons comportamentos.
Vamos então agora à próxima página, dando sequência no número 6. A tese da autora é retomada em outro parágrafo. Identifique-o e transcreva a tese. Então, a tese é retomada lá no terceiro parágrafo, na seguinte passagem. A publicidade interfere no julgamento das crianças. 7. A segunda ocorrência da tese pode ser entendida como uma maneira de reforçar a própria tese, de intensificar o seu posicionamento. Então, nessa segunda parte, a gente vê isso bem claro quando ela fala dos programas infantis. E aqui em cima, quando fala da questão da publicidade interfere no julgamento, a gente retoma a questão que ela fala da censura, né, com relação que tem órgãos públicos responsáveis para poder cuidar dessa parte. E vamos lá, na questão 8. No texto lido são registrados alguns fatos que geram determinadas consequências. Então, pediu para que vocês organizassem as informações apresentadas a seguir de acordo com as solicitações. Temos as seguintes informações. Alimentação inadequada na ânsia de ter o brinquedo. Popularização do programa infantil Peppa Pig. Aumento de lucro de empresas. Delação dos filhos com relação aos pais resistentes ao nazismo. Acompanhamento de brindes e brinquedos nos produtos vendidos nas lanchonetes. Mudança de comportamento das crianças e boa publicidade por parte dos nazistas. Vamos entender, então, o que é fato e o que é consequência. Vamos pegar aqui o primeiro fato. Popularização do programa infantil Peppa Pig. Então, ela fala lá que o comportamento, antes de ficar roncando, né, como um porco, era um comportamento social indevido. Né? Mas a partir do momento que teve grande publicidade com o público infantil do programa Peppa Pig, virou uma febre, as crianças adotaram, né, a personagem e perdeu esse tipo de comportamento, perdeu essa censura e passou então a ter outras formas, né, até lúdicas, virou uma questão de entretenimento e passou a ser até aceitável, por assim dizer. Então, o fato é popularização do programa infantil Peppa Pig. Como consequência, nós tivemos mudança de comportamento das crianças e aumento do lucro de empresas. Também, gente, foram produzidos vários, né, desenhos, vários games, os bonecos também. Então, isso favoreceu ao lucro das empresas. No segundo, um fato, acompanhamento de brindes e brinquedos nos produtos vendidos nas lanchonetes. E aqui eu volto a lembrar da questão do McDonald's, que sempre faz isso, colocando sempre um brinquedo associado à alimentação. Então, qual que é a consequência? A alimentação inadequada na ânsia de ter o brinquedo. O terceiro fato, boa publicidade por parte dos nazistas. E, como consequência, delação dos filhos com relação aos pais resistentes ao nazismo. Vamos agora à questão 9, que nos leva à questão do argumento. Vamos ver então o que é o argumento. Argumento é uma palavra derivada do latim argumentum, que originalmente quer dizer fazer brilhar, iluminar. Portanto, ao utilizarmos os argumentos, fazemos brilhar o quê? Nossas ideias. Damos ênfase a elas. Os argumentos são utilizados para o quê? Para justificar a tese. Então, na questão 9, fala o seguinte. Para defender uma tese, o autor de um texto pode utilizar argumentos diferentes. Um deles é o argumento baseado em provas concretas. Nesse caso, o autor, para fundamentar o seu posicionamento, recorre a fatos históricos, a exemplos do cotidiano, a resultados de pesquisas científicas e a dados estatísticos, por exemplo. Quais das frases a seguir contêm argumentos que se caracterizam como provas concretas? Então, desses tipos de argumentos aqui citados, fatos históricos, exemplos do cotidiano, resultados de pesquisas científicas e dados estatísticos, vocês deveriam marcar quais deles aqui a gente poderia colocar como provas concretas. Aí nós temos, os nazistas
já conheciam os efeitos de uma boa publicidade, são inúmeros os casos de pais delatados pelos próprios filhos. E, no último, muitas redes de lanchonete, por exemplo, valem-se disso para persuadir seus jovens clientes. Seus produtos vêm acompanhados por brindes e brinquedos. Continuando na página 6, temos aí outros tipos de argumento. Vamos ver? Outros tipos de argumento. O autor de uma dissertação escolar pode se valer de outros argumentos como argumento de autoridade. O que é isso? Trata-se da citação de autores importantes, especialistas em determinada área ou ainda de informações veiculadas por instituições. Temos um exemplo abaixo. Para cuidar da saúde, é recomendado fazer dieta, manter um peso saudável, se alimentar bem, fazer exercício. E aí nós temos a referência do médico Drauzio Varella, que confirma essas afirmativas. Temos aí também o outro tipo, falando aqui, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, um primeiro desafio para enfrentar a doença de Chagas e outras enfermidades negligenciadas é criar uma estrutura que permita o tratamento. E aí nós temos, então, referendando um órgão, né, que é a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Então, é um dado concreto, uma pesquisa que tem uma referência. Depois nós temos um argumento de raciocínio lógico. E ele ocorre o quê? Quando que ele ocorre? Né? Ocorre quando o autor, em sua argumentação, utiliza a relação de causa e consequência, ou efeito, de um determinado fato. Por exemplo, é a falta de controle do trabalhador sobre a sua situação no emprego, causa, que conduz a quê? A incerteza, frustração, motivação reduzida e, enfim, ao esgotamento. Então, a falta de controle do trabalhador é a causa e a consequência é incerteza, frustração, motivação reduzida e, enfim, o esgotamento. Então, por básico desses conhecimentos, vamos responder aqui a questão 10. Desculpem. A autora recorre também a um outro argumento de prova concreta quando registra. Pesquisas mostram que os hábitos alimentares mantidos até os 10 anos de idade são cruciais para defender o estilo de vida que o indivíduo terá quando adulto. Então, ela se vale deste argumento. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e falsas, considerando, então, o argumento utilizado pela autora. O primeiro, o argumento utilizado é incorreto, não se relaciona ao tema discutido. Essa questão é falsa, né? Ele está relacionado diretamente. O argumento apresentado pela autora teria maior peso, ou seja, maior credibilidade por parte do leitor, se o vocábulo pesquisas estivesse acompanhado de itens como nome do pesquisador, onde foi publicada a pesquisa, em que data e etc. Ou seja, as referências, como nós vimos aqui, o Dr. Drauzio Varella, a OMS. Então, isso é verdadeiro. Se a palavra pesquisas estivesse mais bem definida, com o nome do pesquisador ou instituição responsável pela pesquisa e local de publicação da informação, não faria nenhuma diferença para a credibilidade do autor. Falsa contrapondo a anterior, né? A pesquisa mencionada pela autora destaca a relação entre hábitos alimentares na infância e o modo de vida de um adulto. Verdadeiro. Também fala que, quando criança, se você começa a adquirir esses maus hábitos, começa a não alimentar-se adequadamente, deixar se influenciar por essas propagandas, às vezes até enganosas, né? Essas armadilhas da publicidade, isso vai ter impacto aqui na vida de adulto. Vamos, então, à questão número 11. Na questão 11 temos, na dissertação lida, qual a importância dos argumentos de prova concreta utilizadas pela autora? Então, quais que foram? Embora eles possam ser, né, melhorados, isso é, mais especificados, tornam mais concreta a defesa do posicionamento,
trazem sustentação para a credibilidade da sua tese. Então, ela colocou aqui alguns dados, sim, algumas questões de pesquisas científicas, mas ela poderia ter embasado ainda mais, colocando mais dados, colocando a fonte de onde que foram retiradas, né, essas informações e esses dados. Então, agora é a sua vez. Crie um ou mais argumentos de prova concreta para apoiar a tese de que a publicidade a publicidade tem forte influência no público infantil. Então, você deveria ter criado aí pensando nisso. Quais outras formas de influência que tem? Por exemplo, talvez na moda, não só na questão alimentar, mas na moda, na questão do vestuário, na questão de absorção de algumas músicas e danças e algumas personagens adultas que são imitadas por criança, vocês poderiam também usar esses argumentos dentro disso. Na questão 13, em uma dissertação escolar, é importante que os argumentos estejam bem claros para o leitor. No trecho abaixo, a autora poderia ter desenvolvido mais sua argumentação. Explique por quê. Então, nós vimos uma citação dela, um argumento sobre os nazistas. Os nazistas já conheciam os efeitos de uma boa publicidade. São inúmeros os casos de pais delatados pelos próprios filhos. Então, ela poderia ter melhorado essa argumentação, ampliado. Por quê? Vamos explicar o porquê. Na verdade, a autora, para tornar mais clara essa sua referência a esse fato histórico, poderia ter tido o quê? Outras opções de informação. Ela poderia ter colocado que tipo de publicidade era utilizada pelos nazistas, que levava ao quê? Os filhos a delatarem os próprios pais. Então, a informação não está completa, né? Está incompleta, e então deixou dessa parte com que esse argumento dela ficasse um pouco fraco. Vamos ver 14, aí na página 7. A autora, ao longo do texto, faz algumas advertências ao leitor. Leia-as e faz o que se pede, então. No entanto, censurar todas as propagandas não é a solução. Contudo, nenhum controle publicitário ou bom exemplo sobre a forma de um desenho animado é suficiente. Então, assinale a alternativa em que a palavra ou expressão prepara o leitor para essa advertência. E aqui nós temos, né, gente? No entanto, aí vem censurar, no entanto, o quê? Censurar todas as propagandas. E, contudo, nenhum controle publicitário ou bom exemplo. Então, as palavras seriam os termos, as expressões aqui, no entanto, contudo. Letra B. Os trechos em destaque podem ser considerados uma maneira de, antecipadamente, colocar-se contra o posicionamento de que a censura das propagandas ou o controle publicitário são boas soluções para a questão levantada no texto. Número 15, vamos lá. A autora não só discute a respeito dos perigos da publicidade infantil, mas também propõe o quê? Alternativas para esse problema. Vamos então sintetizar aqui algumas coisas que a autora colocou, alguns dados, alguns argumentos que ela julga também importante. Então, vamos ver o que ela propõe. Ela propõe que haja o quê? Uma regulamentação para evitar a apelação abusiva, que sejam criadas propagandas enaltecendo o quê? O consumo de frutas, verduras e legumes. Então, ela propõe, gente, que ao invés de dar tanta ênfase a essas propagandas que associam brinquedos a alimentos, que incentivam os meninos a criar esses hábitos, às vezes nem gostam tanto, né, do alimento, do produto, mas vão muito interessados nos brinquedos, a trocarem, né, a fazerem com que haja uma campanha de conscientização, de publicidade, favorecendo o quê? Enaltecendo esse consumo de fruta, verdura e legumes. Ela propõe também o quê? Que os programas infantis apresentem personagens com hábitos saudáveis. Então, como nós sabemos e falamos também que a publicidade ela tem um forte apelo junto, principalmente ao público infantil, que também aproveitassem desses personagens infantis para trazê-los com bons hábitos,
né, tanto de comportamento, como de alimentação, como de pensamento diante da vida, para fazer também mudar essa característica, né, de hábitos que às vezes não são saudáveis e que são associados a esses bichinhos ou a esses personagens que as crianças adoram. Então, ela também destaca a importância de ensinar as crianças a diferenciar produtos de meros golpes publicitários. Então, às vezes, tem uma propaganda de um sanduíche maravilhoso, com um bonequinho lindo, grande. Quando chega lá, o menino decepciona, o bonequinho é pequenininho, o sanduíche menor ainda. Então, ensinar que nem tudo, né, que se propaga, nem tudo que está na publicidade é verdadeiro, né? Existem também os golpes publicitários. E, por fim, ela ressalta a importância da atuação da família no que diz respeito à orientação dos filhos. Ela acredita que tudo tem que partir da família. A família que é responsável para orientar os filhos, acompanhar e criar até mesmo, né, além de formar esses hábitos saudáveis, salientar sobre essa crítica quanto à publicidade. Na questão 16, nós temos: das propostas apresentadas, qual delas, na opinião da autora, é a mais importante e por quê? Então, entre todas a que ela elenca aí, as que ela apresenta também, ela atribui um valor maior à participação dos pais. Ela julga o quê? Que os papéis, o papel da família, né, dos pais, é fundamental nessa orientação dos filhos. Os pais têm que ser responsáveis para ensiná-los até mesmo a diferenciar o que é bom, o que é ruim, o que é saudável, o que não é saudável, né? Vamos à questão 17, então. Em diversos momentos do texto, a autora enfatiza, na sua opinião, por meio de advérbios, adjetivos, entre outros. Essas palavras ou expressões, também chamadas de modalizadores, podem ser observadas nos trechos a seguir. Vamos ver então o que são os modalizadores. Os modalizadores são elementos linguísticos que mostram a atitude do emissor em relação a um enunciado. Essa atitude pode ser de aprovação, apoio, crítica e dúvida. Então, vamos ver aqui algumas expressões que são modalizadores. Realmente, é certo que, é lógico que, sem dúvida, inegavelmente. É necessário, é prioritário, é urgente. É possível que, provavelmente, pode ser que. Felizmente, infelizmente, estranhamente. Então, esses modalizadores serão muito importantes quando formos analisar a dissertação escolar e na produção dela, que vocês terão que usá-los para poder sustentar a tese de vocês. Então, na questão 17, pede o seguinte: essas palavras ou expressões, também chamadas de modalizadores, podem ser observadas nos trechos a seguir. Então, vamos ler as passagens e, em seguida, vamos assinalar os trechos em que a opinião da autora é reforçada, intensificada. Então, vamos ver aqui. É preciso, sim, que haja uma regulamentação. Então, é preciso, sim, né? É um modalizador. Depois temos aí uma regulamentação, é a sequência de é preciso sim. Depois, temos cá, embaixo, é essencialmente grave. Então, é um outro posicionamento. Olha, um modalizador aqui. Que é em cima. É especialmente grave. Ela está aqui colocando um posicionamento, né? Temos aqui um modalizador de posicionamento. É especialmente grave. Depois nós temos essencial ensinar. Também um outro modalizador. Depois, de meros golpes publicitários. Temos aqui mais um. E o final é a melhor solução. Então, desses modalizadores, nós percebemos que o quê? Eles reafirmam, reforçam e intensificam o quê? A tese, a opinião da autora. Então, gente, nós chegamos aqui ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar direitinho,